mulherada! Vanessa Zicardi aqui. Flávia Paiva aqui. E hoje nós vamos despir a mulher de cada temperamento, não é, Flá? Esse é um assunto que dá realmente muito pano pra manga também. Inclusive, no meu perfil, quando eu trago isso pras mulheres ali, elas vão à loucura. Justamente porque muito se fala sobre temperamento hoje. Existem muitas mulheres que têm dúvidas sobre temperamento. E eu tenho aqui na minha frente uma sanguínea, a melhor sanguínea da minha vida, entendeu? A pessoa que traz felicidade pro meu dia. E a gente quer, de verdade, nesse episódio, né, Flá, falar um pouquinho sobre cada uma dessas mulheres para que vocês possam também ter isso como uma ferramenta grande de autoconhecimento. É interessante, né, Van, que nós decidimos agora fazer esse episódio, tá? Nesse exato momento, depois de voltar de um almoço, do qual nós discutimos muito sobre isso, né? Porque na mesa do almoço estávamos eu, sanguínea, Van, colérica, e uma amiga nossa, Gabi, melancólica, né? E o quanto é nítido a diferença de tudo isso. E você sabe, Van, o temperamento, assim como outras ferramentas de autoconhecimento, né, mas o temperamento em específico, ele nos ajuda muito também a respeitar as nossas relações, né, porque você entende a forma do outro de existir e fica mais fácil, porque senão a gente só fica olhando pelo nosso umbigo. Sim. Né? Uma das coisas que eu mais falo, Flá, sobre temperamento, é um mundo que eu amo, né, falar sobre temperamento. Uma das coisas que eu falo é que os temperamentos, eles são uma grande potência, uma grande ferramenta de autoconhecimento, mas ainda mais uma grande ferramenta de empatia. Faz com que a gente olhe e respeite a outra pessoa e a gente entende de fato que a pessoa tem outro filtro de mundo, sabe? Ela recebe a informação do mundo de uma forma diferente, ela devolve essa informação para o mundo de uma forma diferente, e a partir do momento em que nós temos consciência disso, a gente aprende a olhar a metade do copo cheia de cada pessoa, sabe? Até mesmo as dificuldades de cada pessoa e aprende a lidar. E o quão rico é quando a gente tem aí a mistura dos 4 temperamentos, seja numa mesa de amizade, numa mesa profissional, até mesmo para poder entender aí comportamentos, muitas vezes, que vêm de clientes, que vêm de seguidoras e tudo mais. Quando a gente olha para essa ferramenta como uma potência muito grande para nos fazer até servir melhor aquilo que a gente vem com força para poder fazer. Então eu falo que aprender a linguagem de cada um dos temperamentos, a ler essas pessoas e a respeitar o timing mesmo de cada um, faz com que a gente entregue cada vez mais o nosso próprio trabalho com mais excelência, ou seja, que a gente alcance com mais potência ainda cada uma dessas mulheres, né? Sim, você sabe que hoje, né, dentro da minha linha de abordagem, eu não gosto mais muito de classificar pessoas, né, por tipo psicológico, por temperamento, por linguagem do amor, que seja, mas quando a gente olha para tudo isso, é muito importante conhecermos, é claro que com a maturidade é importante que a gente desenvolva também outras habilidades que são desafiadoras para nós dentro do nosso contexto, mas eu acho que principalmente, Van, traz um olhar maduro para nós do sentido do quão perfeita é a natureza, sabe? Deus, o universo, o que cada uma de vocês quiser chamar. Porque vocês já imaginaram se fosse todo mundo igual? Deus me livre, né? Você já imaginou? E olha como a diferença, ela é necessária para a ordem, né? Porque senão não existe ordem, as coisas não acontecem. Então é como se um temperamento, e eu gostaria muito que a gente começasse esse podcast trazendo isso, né? Não existe temperamento melhor ou pior. É como se um temperamento complementasse o outro para que a gente possa viver em harmonia nesse mundo, né? Sim. Se a gente parar para pensar, os temperamentos, eles são representados pelos 4 elementos da natureza justamente por isso, porque existe esse complemento para que as coisas vivam, para que as coisas nasçam, para que as coisas realmente sobrevivam. Então, quando a gente fala dos 4 elementos, a gente tá falando de fogo, água, terra e mar, né? Água, na verdade. Então, olhando para os 4 temperamentos de uma maneira muito geral, para a gente poder começar, de fato, esse assunto, a gente tem os 4 elementos que são representados simbolicamente, porque essa é uma ciência simbólica, né? A gente precisa deixar isso muito claro. Então, a gente precisa sempre abrir mão de tudo que é muito palpável, né? Para a gente poder entender os temperamentos, a gente precisa se permitir sentir, se permitir olhar realmente além da matéria, olhar para esse ser humano como energia, como forma de existência. E principalmente em como esse ser humano sente tudo, como esse ser humano realmente recebe todas as informações. Quando a gente fala do elemento ar, nós temos o temperamento sanguíneo. Quando a gente fala do elemento fogo, a gente tem o colérico. Quando a gente fala do elemento água, nós temos o fleumático. E quando a gente fala do elemento terra, nós temos o melancólico. E se a gente olhar
isoladamente para cada um dos elementos da natureza, a gente traz essa sensação, a gente traz essa emoção toda do que é esse elemento, se a gente parar e pensar em cada um deles. Então, quando você para e pensa numa água, o que isso te traz? O que isso reverbera aí dentro de você? Quando você pensa na terra, qual é o tipo de sensação que isso te traz? O fogo, a água. E se a gente se permitir pensar isoladamente sobre isso, sobre o que cada um desses elementos representa simbolicamente pra gente, nós conseguimos descrever a maior parte dos instintos que a gente tem mesmo dentro de cada ser humano. Pra gente entrar nessas descrições, até mesmo porque a ideia é que vocês comecem a se reconhecer, comecem a olhar um pouquinho mais pra isso, eu sempre gosto de dizer que temperamento traz inclinações. Temperamento não define ninguém, né? Então a gente tem temperamento, acima disso a gente tem o comportamento, depois a gente tem personalidade, que são coisas totalmente diferentes. A gente pode abordar isso em algum outro episódio, mas são coisas realmente diferentes. Então, nós duas aqui nessa mesma sala, gravando esse podcast, poderíamos ter o mesmo temperamento e termos comportamentos diferentes, né? Então isso é realmente muito importante deixar frisado. Temperamento inclina, mas não define. E Flá, para eu não falar do meu próprio temperamento, para não ficar muito frisado, não deixar muito validado, tirar a minha emoção falando do meu temperamento, começa explicando pra gente o que é o temperamento colérico, assim, no geral. Quem é essa mulher? Como essa mulher existe? Como que essa mulher se mostra pro mundo? Tá, mulherada, primeira coisa, prestem atenção nisso daqui, mas prestem atenção com muita verdade, né? Porque a gente pode mentir pro mundo, mas a gente não pode mentir pra nós mesmas. Gente. Então escrevam pra gente nos comentários desse vídeo depois, desse podcast, qual temperamento você mais se identificou, qual foi sua grande dificuldade, porque eu acho, Van, que além de ser uma informação, um dado de conhecimento, de curiosidade, é muito legal agora que a gente vai começar a falar das características de cada um e vocês vão perceber, né? Existe temperamento que vai te irritar muito e que você vai dizer, tal temperamento me irrita, tal comportamento de pessoas de tal temperamento me irrita. E tudo que nos irrita no outro é uma sombra nossa refletida e projetada ali. Ou seja, esses incômodos talvez que você tenha com outros temperamentos escondem coisas suas aí, potências, sombras que precisam ser vistas e desenvolvidas, né? Então, por mais que você fale, eu já escutei o meu temperamento, então eu vou desligar esse podcast, assiste até o final, porque eu quero que além de descobrir a sua potência, você descubra também a sua sombra, o seu desafio, né? Sobre o colérico, vamos descrever a Van aqui, gente. Será que... Ai, meu Deus, eu acho que a primeira parte que você começa a se arrepender. Quem mandou ela falar sobre o meu temperamento? Era pra eu ter falado. Será que a gente termina amigas aqui, esse podcast de hoje? Não, a gente tava falando no almoço. A gente não vai brigar nunca, amiga, não vai. A gente deu o dedinho, a gente fez um pacto, exato. Enfim, o temperamento colérico. Vamos lá, Van, me corrija, tá? Porque a percepção de uma sanguínea sobre isso. Eu vejo o temperamento colérico literalmente como fogo, tá? O fogo, ele pode aquecer, o fogo, ele pode trazer clareza, ele pode clarear, ele pode resolver as coisas, ele é necessário para nossa sobrevivência, mas assim como ele pode fazer um baita estrago, né? Ele pode incendiar, ele pode fazer barulho, e assim eu enxergo os coléricos, e eu amo os coléricos, as pessoas que eu mais amo na minha vida são coléricas, né, ao meu redor, e é muito engraçado isso, porque eu vejo muito isso, e a gente pode trazer isso na Van, né, que tá aqui na nossa frente, um posicionamento muito firme, muito claro, muito líder, muito resolutivo, né, hoje até eu falei isso pra Van, né, eu falei, Van, tem uma coisa que eu sempre espero de você, é que você sempre vai ter uma solução pra um problema meu, né, até quando não foi solicitado, tá? Sim, e isso é uma característica muito forte do colérico, né, então o colérico, ele tem aquele pulso firme, ele consegue liderar com muita maestria as coisas e trazer muita ordem pras coisas, mas um colérico imaturo eu vejo também que faz cada estrago, né, Van? Com certeza, com certeza. Aprovada? Com certeza, e assim, agora pode deixar que eu exemplifico esses estragos olhando pra minha própria vida, né, como uma colérica imatura antigamente, alguém que não tinha não só a ciência sobre temperamento, mas de ciência de vida, maturidade de vida. O colérico é o temperamento mais indisciplinado que existe se ele não for maduro, né, e essa indisciplina, ela vem em todas
as áreas da vida e ela vem sempre sendo mostrada para a vida como uma rebeldia muito grande, né? Então, enquanto está todo mundo dizendo sim, o colérico fala não. Enquanto está todo mundo dizendo não, o colérico fala sim. A hora que você fala, eu não quero isso, o colérico fala, agora eu quero, né? Então, o colérico imaturo, ele tende a correr muitos riscos pelo perfil, né? Você acha, né, Van? Agora me bateu isso, né? Se a gente olha para a principal característica do colérico em nível de... Como que eu posso dizer? De valor, né? De valor e princípio seria a justiça, né? E a sombra desse colérico pode ser a injustiça. É isso aí. Né? De ser extremamente injusto. Com certeza. E é o que eu sempre falo sobre ser um trator. O colérico imaturo, ele sempre vai passar por cima de tudo ou todos para fazer a vontade dele. Independente de ser certo ou errado. O que vai prevalecer é sempre a vontade dele e é isso que vai fazer acontecer. E por ter essa facilidade no comando, por ter essa facilidade em liderar pessoas, um colérico que não é maduro, que não tem um caráter muito bom formado, e que a gente precisa deixar isso muito claro, ele consegue manipular muito bem as pessoas, né? Ele tem essa facilidade de manipular quem está ao lado ou abaixo dele, principalmente. Ele pode ser muito abusivo, né? Muito abusivo, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente olha para esse temperamento, eu falo que ao mesmo tempo em que nós temos um coração que é magnânimo, né? Que é realmente um coração muito gigante, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, ela realmente pega e leva nas costas todos os problemas das outras pessoas e tudo mais, e se sente muito bem por isso, tá? Essa é a maneira realmente do colérico existir, desbravando o mundo, abrindo caminhos e tudo mais. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa facilidade, se não for maduro, a gente faz exatamente o oposto. A gente passa por cima de todo mundo, a gente não olha pra ninguém, a gente não leva em consideração a opinião de ninguém. Então nós temos sempre muitas pessoas coléricas e maturas fazendo muita coisa errada em vida pessoal e profissional. Você enxerga como colérica como maior desafio a ser desenvolvido? A ira, conter a ira, sem dúvida nenhuma. Para acender a faísca, gente, pro fogo, é muito rápido. Então, como você bem disse, podemos ser a chama de uma vela que ilumina realmente um ambiente onde acabou a energia. A gente pode ser uma tocha que um guerreiro vai desbravando, abrindo o caminho para todo mundo passar, mas a gente pode ser um incêndio e acabar com uma casa, acabar com uma mata, acabar com tudo. Então, para acender, é muito fácil você acender fogo, né, Flá? É muito rápido para isso realmente inflamar. É muito rápido realmente para incendiar, se você não tomar cuidado. Até mesmo com uma vela, se você coloca a vela no lugar errado, pode dar muito errado, né? Então, é muito fácil disso dar errado. E a maior dificuldade como colérica, aí falando por mim, mas acredito que isso seja realmente geral, né, para todas as coléricas, todos os coléricos, lidar com a ira, controlar a ira, porque a ira vai existir. Acho que é o ímpeto, sabe? Vai existir. Agora, como você controla essa brasa, né? E canaliza, né, Flá? Acho que é isso, assim. Como você canaliza isso em alguma outra área da sua vida? Já que isso existe, onde você precisa canalizar? E aí é onde eu trago que essa mulher precisa, muitas vezes, lidar com o esporte, colocar isso, sei lá, tentando dançar, vai para um grupo de dança, vai para um esporte específico. No trabalho, você pode canalizar isso muito bem. Então, você precisa pegar esse ímpeto de ira mesmo e canalizar de alguma forma, senão você e até não controla. Trazendo, né, essa mulher colérica para um quesito ali de feminilidade, né, Van? O que eu vejo hoje nas minhas pacientes, alunas coléricas, é muito o desafio hoje, e onde existem os nossos desafios, existem também nossas grandes potências, né? Que é essa mulher aprender a desligar esse trator em alguns momentos, né? Entender que ela não precisa sempre liderar, sempre cuidar de tudo, sempre dar conta de tudo. Porque a colérica, né? Estamos falando de mulheres aqui principalmente. A colérica, ela tende a estar sempre com a espada na mão. Pronta pra guerra, então, né? Dentro do desafio da feminilidade, se eu puder dar um conselho aqui para mulheres aí que querem desenvolver seu temperamento, mas não querem perder a feminilidade, né? Seria cuidado com essa espada. Existe a hora de levantar essa espada e desbravar o mundo e você vai ser incrível e necessária, mas existe a hora de baixar essa espada e se permitir ser cuidada, e vou né, além, Flá, não é nem abaixar essa espada, existe a hora de você entregar essa espada, se render. sabe? É isso.
encontrar pessoas que você possa entregar a sua espada e falar, vai lá, agora eu vou... Me rendo. Eu me rendo e assim, estou sob seus cuidados, eu estou sob seu comando e tudo mais. E eu quero até deixar muito claro, mais uma vez, o quanto você foi importante dentro desse processo pra mim. Depois que a gente se conectou como amiga, também já fui paciente da Flávia em alguns momentos. Você me ensinou a fazer isso de uma forma assim absurda. Talvez você nem tenha noção do quanto, mas você é muito responsável por esse meu processo de resgate mesmo, sabe? E até mesmo de amadurecimento do meu próprio temperamento, que sem honra, dúvida né? nenhuma. E você pelo meu. Obrigada, né? É muito lindo isso, mas isso fica pauta para outro post, né, gente? O quanto o nosso movimento aconteceu mesmo, né? Sim. De uma curar a outra por onde a outra abriu a porta que dava para curar, né? E depois o que isso se transformou hoje em nível de amizade, de confiança, de negócios e tudo mais. Né? Agora eu vou falar das sanguíneas, já que ela falou. Ai, meu Deus. Já que ela falou das coléricas, vou devagarzinho, amiga. Tá bom, com cuidado. Não serei um trator. Vamos lá. Sanguínea é representada pelo ar. E quando a gente pensa no elemento ar, o ar está em todos os lugares o tempo inteiro e a gente não prende esse ar, se a gente parar pra pensar. A gente não consegue controlar o ar, né? Trazendo isso simbolicamente para o comportamento de uma sanguínea, a gente tá falando de uma mulher que ela é uma mulher que preza por liberdade, ela precisa ter a sua fala sempre muito clara, ela precisa colocar para fora as suas ideias, ela precisa não ser contida, principalmente nos âmbitos onde ela tem mais confiança, onde ela tem essa facilidade de ser aquilo que ela é. Então ela é uma pessoa que vai realmente colocar pra fora, sem filtros, exatamente aquilo que ela pensa, exatamente aquilo que dói, aquilo que magoa, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Quando a gente traz pro físico, essa mulher, ela geralmente ela não tem um filtro no rosto, ela entrega realmente ali se ela gostou, se ela não gostou. Ela é uma pessoa que muitas vezes não consegue segurar o choro, se a gente parar pra pensar. Ela tem facilmente essa tranquilidade mesmo em colocar pra fora as suas emoções. Dentro de um ambiente profissional, é uma pessoa que vai prezar sempre pelo novo, vai buscar coisas novas o tempo inteiro, é uma pessoa que tem prazer em novidade, em buscar coisas novas, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E quando a gente olha para essa mulher, um dos maiores desafios é a rotina. Essa mulher, quando ela consegue encaixar numa rotina, isso significa que ela realmente está madura, né? E olhando para a parte escura do temperamento sanguíneo, para a sombra do temperamento sanguíneo, a gente tem, ao mesmo tempo em que isso é muito bom, a gente tem o lado negativo, que é uma pessoa que está o tempo inteiro, que fala o tempo inteiro, que se comunica o tempo inteiro, se coloca o tempo inteiro em todos os lugares, porque o sanguíneo ele existe falando. Essa é a grande questão. Ele automaticamente tem muita dificuldade, quando não tá maduro, de focar em coisas específicas. Sanguíneas, geralmente, têm aí nas costas uma bagagem gigante de projetos que são inacabados. Sanguíneas, geralmente, começam alguma coisa, tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa, justamente por não conseguir focar realmente. E o que eu mais tenho visto, Flá, até aprofundando um pouquinho aí, hoje muitas mulheres com diagnóstico, por exemplo, de TDAH, e quando a gente para pra pensar, a gente tem aí somente uma pessoa que não conseguiu amadurecer. Exatamente, amadurecer. Sim. Fui um trator? Não foi um trator, né? Não, e eu concordo com tudo isso, né? Hoje eu vejo como a principal característica nossa, né, das sanguíneas, a intensidade, né? E quando eu falo característica, eu vejo isso como qualidade, como defeito e como desafio também, né? Porque você falou isso da rotina e é um fato. Hoje todo mundo, eu sou movida à rotina, eu tava falando isso no almoço, inclusive. Sim. Eu tenho ritual pra tudo. Tudo meu tem rotina. E aí, às vezes, as pessoas falam, como assim tudo seu tem rotina e você é sanguínea? Se eu não tiver rotina, eu não existo. Se eu não levar você muito a sério a minha rotina, eu não faço nada e eu entro nisso que a Eva falou. Então, hoje, eu encaro a minha rotina como uma ferramenta de sobrevivência, né? E eu vejo como grande desafio, hoje a rotina não é um desafio pra mim, porque é onde eu encontro paz, porque eu saio desse alvoroço da cabeça de vento do sanguíneo, né? Mas eu vejo como grande desafio que é equilibrar essa intensidade nossa, né? Porque assim como o ar, eu vejo a gente como um ventinho que refresca e como um furacão, né? Então, essa intensidade, muitas vezes, de eu quero um projeto, de repente eu não quero mais, né? 880, eu quero fazer uma coisa, de repente eu não quero mais. Então, hoje, Van, há alguns anos atrás, isso não acontecia. Hoje, não vou dizer que é
confortável, mas é algo que eu já entendo e já consigo enxergar. Eu observo muito essa intensidade nas coisas. Eu falo, Flávia, baixa um pouquinho, porque senão você vai se esgotar nessa intensidade toda e daqui a pouco não tem mais energia pra continuar, né? Então eu vejo isso como uma demanda, mas eu também vou defender aqui senhoras sanguíneas que me escutam, tô aqui levantando nossa bandeira da comunidade, que é o quanto também, né, os sanguíneos como um todo mesmo conseguem trazer essa leveza do ar pro ambiente, né? Consegue quebrar aquele climão, e trazer um pouco de movimento mesmo para as coisas, né? Eu falo que quando a gente tem os 4 temperamentos juntos, realmente, e com 4 pessoas maduras, com 4 mulheres maduras, a gente tem o melhor dos mundos, porque realmente a gente tem um grupo de mulheres que vão se complementar. A gente tem muito o que aprender com outros temperamentos o tempo inteiro. Então, quando a gente entende essa ciência, quando a gente entende pelo menos um pouco, a gente passa a trazer para nossa vida aquilo que o outro também tem de bom. Então, o que eu posso aprender com a Flávia? Quando eu comecei esse episódio falando que eu tô com a sanguínea, uma das sanguíneas que eu mais amo na vida, é justamente isso. Ao mesmo tempo em que a gente tá falando muito sério sobre alguma coisa, a Flá, ela consegue trazer uma leveza até mesmo quebrando o assunto, trazendo outro assunto quando ela percebeu que talvez não tenha ficado tão confortável para mim, ou que aquilo ia me colocar num lugar que poderia doer. Você tem essa facilidade de fazer isso acontecer e eu admiro demais. A gente tava falando sobre como a gente começa o nosso dia e como isso é realmente diferente. E muitas vezes, quando a gente olha para os temperamentos, e aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Vocês podem ouvir a gente falando sobre os temperamentos, em alguns momentos falando, não, acho que eu sou esse, não, acho que eu sou aquele, muitas vezes pelo lado positivo do temperamento, que é muito mais fácil se conectar pelo lado positivo e não pela sombra, né? Reflitam realmente quem vocês são, assim, quando vocês estão sozinhas, sabe? Sem máscara, né? Em essência, exato. E esse é um dos porquês eu defendo que eu não acredito em testes de temperamento. Você precisa entender os 4 temperamentos para você reconhecer o seu, porque só você deita a tua cabeça no travesseiro, só você toma banho com você, só você sabe exatamente qual é o pensamento, por quanto tempo você sente, como você sente, porque é isso que de fato vai trazer qual é o teu temperamento. E você sabe que você trouxe agora algo que é muito importante, né, Van? Que é essa autoobservação de quem você é. Porque hoje, a maioria das pessoas, quando me conhecem e eu falo que eu sou sanguínea, elas falam, meu Deus do céu, eu imaginava que você era melancólica. Sim. Porque você é muito profunda, você é muito isso. E aí, quando eu olho pra minha construção, realmente eu me vejo com muitas características do melancólico, mas por que eu me vejo com essas características? Não porque eu nasci com elas, mas porque pra balancear toda a minha forma de existir como sanguínea, eu precisei desenvolver isso. E hoje é algo que me equilibra bem dentro da minha dinâmica, né? Então é importante olharem pra isso do sentido de, pode ser que você se identifique aí com mais de um temperamento, e não quer dizer que você tenha, algumas literaturas vão defender, né, enfim, a gente não vai aprofundar nisso hoje, mas não são todas as características de um temperamento. Ao longo da vida, a gente vai precisando desenvolver outras. E a gente desenvolve até mesmo por nível de maturidade, o que a gente entende que a gente precisa ter para equilibrar a nossa balança, e a gente desenvolve através da convivência com outras pessoas, né? Então, dependendo de como você foi criado, por quem você foi criado, o temperamento que existia ali, conforme tudo foi moldado ali, você vai crescendo com características específicas. Por isso que eu defendo que, para você reconhecer seu temperamento, não é sobre o que você faz, é o como você sente, é o por quanto tempo você sente aquilo, né? Aquela primeira impressão que você tem sobre as coisas, porque a tua maturidade vai fazer você agir de uma forma diferente, até mesmo porque hoje, por exemplo, eu não lido mais com ira pra fazer absolutamente tudo. Se eu fosse lidar com ira pra tudo que me irrita, eu não teria relacionamento nenhum. Eu seria sozinha, porque isso é o que acontece com uma colérica imatura. Não tem relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, porque ninguém suporta uma pessoa que só pensa em si, e tudo mais. Então você desenvolve pela maturidade, mas você desenvolve também pelo ambiente onde você cresce, pelo ambiente onde você é desenvolvido, né? Agora vamos falar da nossa turminha das emoções, da nossa água, das nossas queridas fleumáticas. Sim. Fleumáticas, quando a gente pensa em água, para mim tem 2 polos muito importantes, assim. A água, ela precisa muitas vezes de movimento para ela poder realmente se movimentar. A gente precisa de um vento para ela poder se movimentar. Onde eu quero chegar? Que a água precisa sempre de outras questões para ela poder ter algum movimento.
tá? Então eu falo sempre, precisa sempre dos outros temperamentos para poder se movimentar. Mas a água também tem um outro ponto que é a adaptabilidade. Então quando você pensa numa esponja, você pega uma esponja e coloca debaixo de uma torneira, essa água, ela passa pela esponja, ela cai da esponja, mas uma parte dela ainda fica ali dentro da esponja, ou seja, ela se adaptou a todos os ambientes, ela se adaptou ao cair da torneira, ela se adaptou a ficar um pouco dentro da esponja e ela se adaptou ao cair da esponja. E quando eu trago isso para um temperamento fleumático, eu tenho uma mulher que é 100% adaptável na maior parte dos ambientes, positivos e negativos. Tem muita dificuldade de sair também disso. Você sabe, Ivan, que uma das características que eu mais admiro das fleumáticas e que também acaba se tornando, né, uma grande sombra, é a capacidade de contorno. Ou seja, os fleumáticos, eu costumo brincar que eles não mudam a expressão. Não. Se ele estiver feliz, se ele estiver triste, se ele tiver qualquer coisa. Porque eles conseguem dar contorno com muita facilidade a ponto daquilo dificilmente abalar, a ponto dele expressar o que tá acontecendo. Isso é muito positivo, né? Esse conseguir dar contorno para as coisas. Mas também pode ser muito negativo, com certeza, né? Eu sempre falo que uma das grandes questões das fleumáticas, né? Aqui falando especificamente de mulheres, que me causa muita admiração é a pouca impressão que tem do mundo, né? Então, por exemplo, quando você traz o contorno, pensando literalmente na água, se eu tenho esse copo aqui e eu derrubo uma água aqui, a água ela vai contornar, literalmente. É isso que a Flávia quis dizer. E esse contorno faz com que essa água que tenha passado pelas laterais não seja impactada de alguma forma pelo que tinha aqui no meio. Pode ser que não tenha realmente nenhum tipo de pó, não tenha um café para poder se transformar em alguma coisa. Então essa mulher fleumática, ela tem pouca impressão, poucas coisas são marcáveis na vida dela. Com isso, a gente tem uma racionalidade gigantesca de todos os processos. Também, né? Exato. A gente tem uma racionalidade muito grande dos processos e a gente tem, muitas vezes, um distanciamento de emoção para tomar decisões, o que pode ser muito positivo em alguns pontos e muito negativo em outros pontos. Sim. Eu vejo hoje como grande potência das fleumáticas isso, essa capacidade de se adaptar, de contornar as coisas, de enxergar as coisas sem emoção e sem muita impressão pessoal Euforia, né? sobre aquilo, né? E vejo como uma grande sombra a paralisação, a procrastinação, né? O como nada me abala. Passividade. Não saio do lugar também, muitas vezes, né? E aí, esse pra mim é a principal sombra de uma fleumática. Precisar o tempo inteiro de uma fleumática imatura, óbvio, né? Precisar o tempo inteiro de motivação externa para fazer alguma coisa, né? O tempo inteiro você depende de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma situação acontecer para que você realmente se movimente. Fleumáticas que são imaturas, geralmente elas deixam para fazer tudo no último minuto, porque, beleza, não... Sabe, e não além tem do mundo individual, né? Eu vejo as fleumáticas como pessoas muito individualistas, né? Então é muito aquilo ali, o seu mundo próprio dela, mundo, né? não enxergar muitas vezes o outro, a dor do outro, até a potência do outro. Então, isso também eu vejo como algo positivo e negativo. Né? E até mesmo nem por maldade, né? Esse não enxergar o mundo do outro, mas a fleumática, ela tem pouca impressão mesmo de tudo que acontece. Então, assim, eu não tenho sentido em olhar para o outro, não tem motivo para olhar para fora, se tudo tá aqui dentro, se tudo tá aqui no meu mundo. Então, isso é muito positivo, sem dúvida nenhuma, principalmente trabalhar processos internos, né? Se a gente parar pra a água, pensar. né? A água nutre, né? Isso aí. Traz vida. Fleumáticas, precisamos de vocês. Fleumáticas dominarão o mundo. Eu tenho isso, mas a gente traz isso num outro episódio, tá? Sim. E chegamos nas nossas queridas, profundas, melancólicas. Nossa terra, nosso solo, né? Nosso aterramento. Sem dúvida. Quando a gente fala da terra, Flá, eu sempre gosto de começar dizendo sobre essa capacidade de trazer segurança, assim. Então, quando a gente fala, eu piso na terra, eu consigo me conectar realmente comigo, eu consigo ter firmeza, é algo que não vai abalar, não, sabe? Não vai me colocar num momento de instabilidade e tudo mais. Essa é a mais fiel característica de uma melancólica madura. É essa
propriedade de quem se é essa facilidade em trazer ordem, assim como as coléricas, mas no sentido de colocar tudo realmente no seu devido lugar, trazer realmente beleza para tudo, até mesmo porque eu falo, é da terra que nascem as flores e tudo mais. Então, quando a gente olha para as melancólicas elas são capazes literalmente de aprofundar num assunto mais bobo que você solta na mesa. Se você quiser falar sobre o feijão com arroz, ela será capaz de aprofundar e de trazer beleza e de olhar de uma forma muito diferente que os outros temperamentos absolutamente não têm. Então eu falo que a mulher melancólica madura é uma das maiores belezas que a gente pode ter na existência, porque elas realmente são capazes de trazer vida, de trazer sentido, de trazer profundidade para nossa existência, para os relacionamentos, né? São pessoas muito fiéis, assim, elas vão levar a ferro e fogo toda a sua relação, são pessoas que você realmente vai poder contar, assim, em todos os momentos. Mas, também como ponto negativo, uma melancólica que não é madura, a gente tem uma pessoa que, ao invés de olhar a metade do copo cheia, a beleza, a harmonia, a ordem das coisas, ela vai olhar sempre a metade vazia. Por quê? Ela vai olhar para os riscos, ela vai olhar para o que não dá certo, ela vai ficar presa nos seus próprios medos, ela vai ficar presa num perfeccionismo e não conseguir desenvolver absolutamente nada, principalmente na vida profissional. É uma pessoa que terá muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque ela não consegue aprofundar em todo mundo, então a imaturidade não deixa que ela chegue realmente nesse nível. E aí a gente tem uma pessoa que, ao invés de florescer, ela vai apodrecendo tudo que vai chegando perto dela, porque ela vai minando, ela vai tirando o brilho de absolutamente todo mundo que vai tentando se conectar com ela. Sim, eu vejo a melancólica, Van, muito como pessoas muito confiáveis, né? Pessoas muito a longo prazo, pessoas muito que você pode contar, que vão te enxergar, que vão entender, que vão conseguir lidar com aquilo. Eu sempre tenho a impressão que o melancólico tá enxergando alguma coisa que a gente não. Sim. Né? Enfim, é muito legal isso, mas ao mesmo tempo, eu vejo também como uma sombra das melancólicas a dificuldade muitas vezes de deixar algo para trás para poder seguir, né? Então tá sempre presa ao problema, tá sempre presa à dificuldade que teve, a questão que passou, e aí por isso não caminha e muitas vezes não deixa o outro caminhar, né? Então eu vejo muito isso. Algo que eu acho interessante a gente passar, né, Van, também, é sobre a questão, muitas vezes, do aporte, né, e quando esse aporte vem, porque é muito, na minha visão pessoal até, tá, nem é terapêutica nesse momento, eu vejo que o meu aporte, ele dá muito as caras quando eu tô esgotada, né, então, por exemplo, quando eu esgoto a minha sanguinice toda, né, acabo com todas as minhas energias, o que eu preciso? Ficar quieta sozinha, eu vou lá pro fleumático, né, então, em muitos momentos, às vezes as pessoas falam, não, mas você é líder, né, por conta da sua comunidade, tal, eu exijo muito de mim para eu conseguir liderar algo, porque eu tenho zero essa habilidade, né, eu consigo liderar por outras frentes. Você lidera pelo engajamento, né, amada? Pelo social, pelo contato, pelo... Inclusive, estávamos falando disso agora há pouco. Mas não porque eu tenha um aporte colérico ou porque eu tenha esse senso de justiça, de liderança. Não, se alguém me falar, você tá errada, você não tem razão, eu vou falar, tá bom, deixa você pensar isso, e não vou nem ligar, né? Então, essa questão do aporte, eu acho que também é muito interessante, porque antes de eu ter esse conhecimento, né, quando eu me esgotava, eu achava que eu tava na bad, né, então eu falava, nossa, tô sofrida, Hoje não, hoje eu tenho muita clareza de, tô esgotada porque eu usei toda a energia que eu tinha, então deixa eu ir lá pro meu aporte, que eu já sei como ele vai me salvar. Sim. Deixa eu me recolher aqui, e aí você se recolhe, nutrir aqui. Sim, sem dúvida. É engraçado porque eu vejo muito meu aporte aparecendo com maturidade. Com a maturidade, sabe?
antes, quando eu olhava pra Vanessa de antes, eu sempre vi uma Vanessa muito expansiva, sempre vi uma Vanessa muito à frente de tudo, tomando a frente de tudo e tudo mais. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu percebo que o meu aporte, ele vem com muita força, tanto que eu brinco, falar, você sabe que eu sou colérica porque você convive comigo. Quem me olha na rede social e entende um pouco de temperamento pela forma em que eu falo, a forma em que eu me coloco ali também pode suspeitar do temperamento. Mas, por exemplo, se eu conheço uma pessoa agora e eu sento pra conversar com ela, pode ser que essa pessoa me ache uma mulher melancólica. Por quê? Porque o meu aporte no melancólico, ele vem realmente para trazer o amadurecimento. Então, todo aquele ímpeto que eu tinha, a ira que eu tenho, né, porque eu não deixei de ter, todo esse meu fogo no sentido de acabar com tudo, de passar por cima de tudo, essa vontade que eu tenho de sair atropelando, resolvendo tudo, ele se torna calmaria a partir do momento em que eu desço lá pro melancólico e falo, calma aí, eu preciso trazer o porquê, o sentido das coisas. Não, eu não vou tomar essa frente agora, porque, peraí, isso aqui não é responsabilidade minha. Se eu tomar a frente disso, eu estou limitando outra pessoa, eu estou passando por cima de uma outra pessoa. Nem sempre dá certo? Claro que não, nem sempre dá certo, mas na maioria das vezes dá. Quando eu realmente paro e falo, calma aí, eu preciso pensar no que eu vou fazer. Eu não estou sendo colérica, eu estou sendo melancólica. Quando eu tô buscando sentido, quando eu tô entendendo por que a minha ação vai ser aquela, eu não estou sendo colérica, eu estou sendo melancólica. O meu aporte me traz isso. Gente, eu acho muito bizarro ouvir as pessoas, porque é exatamente assim que eu enxergo a Van, né? E quando eu me vejo nesse mesmo contexto, eu vejo também o quão faz sentido, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui hoje, porque quando eu vou pro temperamento fleumático, que é o meu aporte, eu me vejo muito mais madura, né? Quando eu me vejo olhando pro meu temperamento mesmo, pro sanguíneo, eu me vejo intensa, eu me vejo... E é algo muito confortável e muito gostoso pra mim estar naquilo ali. É fácil. Mas quando eu saio daquela intensidade do sanguíneo, do quero, não quero mais, amo, odeio e tudo mais, e eu falo, não, deixa eu trazer um olhar do fleumático aqui, deixa eu tentar dar contorno a essa situação, deixa eu tentar enxergar outras possibilidades, outros paradigmas diante disso, né? Realmente eu falo, nossa, fui madura agora. Assim como uma fleumática que tem aporte, por exemplo, no sanguíneo, consegue ser madura também batendo lá um pouquinho no sanguíneo, pegando esse movimento, pegando essa expansão, pegando essa ação para poder se conectar com outras pessoas, para trazer um pouco mais de sentido e de forma para tudo também. Assim como uma colérica, por exemplo, com aporte no sanguíneo, ela deixa de ser impositiva muitas vezes e começa a se relacionar com muito mais engajamento, com muito mais sociabilidade, não no sentido de eu estou aqui, eu comando isso aqui, vocês vão seguir exatamente aquilo que eu tô fazendo. Então, quando a gente olha pra isso, e claro que a gente tá trazendo aqui só os pontos positivos, né? Existem os pontos negativos também de você ter o aporte. A gente trouxe bastante negativo, não, tô falando do colérica. Aporte. Quando você... Aquela colérica não tem ponto negativo, louca. Não, eu tô falando no sentido, Flá, da gente sempre ter o aporte, mas você pegar o lado negativo desse aporte também, né? Então, quando isso acontece, é óbvio que a gente precisa ter a maturidade de entender o que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo e como a gente sai disso. E você sabe que você falou isso agora e é muito real, né? Quando eu me vejo na sombra do meu aporte, né, na sombra do fleumático, eu me vejo como o quê? Como boa sanguínea que sou, né, tipo, com uma imaginação a milhão, eu me vejo sim, dando contorno e enxergando novas possibilidades pra situação. E aí eu falo, uau, tô no meu aporte, tô na luz. Só que eu só enxergo possibilidades que eu quero. Né? E aí eu fico presa àquelas possibilidades que eu quero pra que elas aconteçam. Né? Então, assim como uma melancólica pode carregar aí um aporte colérico, então ela trazer essa força da liderança, da justiça, né? Desse movimento do fogo, né? Pra fazer as coisas. De fazer acontecer, sair do planejamento, né? Colocar em ação. E até mesmo esse aporte do fleumático pra conseguir enxergar, sair um pouco dessa profundeza desse problema e conseguir dar contorno a ele, né? Eu acho que essa dança do temperamento, ela nos traz aí força pra viver mesmo, né, Van? Tá. Pra conviver em relacionamentos amorosos, pra você ter o convívio muito bom com amizades, pra você poder fortalecer seu time, se você for uma líder, pra você conseguir falar muito bem com as outras pessoas a partir do momento que as pessoas deixam essas características, porque se esse é o podcast no primeiro contato que você está tendo com temperamento, mas pode ser que você já tenha um conhecimento sobre temperamento, então eu quero frisar também que olhar pra isso como ferramenta
não de definição de ninguém. Eu quero... E temperamento não é muleta, né? No sentido de falar, eu sou colérica mesmo, então é por isso que eu tô brava com o mundo e vou despejar a minha ira em todo mundo. Temperamento não define, temperamento não pode ser muleta, temperamento é realmente uma ferramenta de autoconhecimento, de amadurecimento, de empatia. E escreva pra gente aqui nos comentários se você se identificou aí com algum dos temperamentos, ou se você se encontrou nos 4 temperamentos, que pode acontecer também, se esse é o seu primeiro contato aqui. Mas entendam, algumas abordagens até falam que você pode ter os 4 temperamentos. Eu sigo a linha de que não pode ter os 4 temperamentos, que nós temos um temperamento e nós podemos ter o aporte. É por isso que podem se confundir realmente aí com algumas características que a gente trouxe. Mas acho que a gente conseguiu entregar aqui nesse episódio, pelo menos para elas começarem essa linha de reconhecimento de enxergarem a si mesmas em essência. Inclusive, mulherada, escrevam para nós aqui nos comentários o que vocês se identificaram, quais são as dúvidas, e nos acompanhem também nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo. Nos tragam sugestões de temas, de assuntos, nos tragam as dificuldades que vocês estão tendo para colocar em prática tudo que a gente vem conversando aqui. Esse podcast é feito para vocês, né? Então usem, abusem e nos direcionem também, porque precisa fazer sentido para vocês. Isso. Obrigada, Flá. Obrigada, mulherada. Beijo. Até a próxima.